Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando sobre batalha espiritual. Saiba que o crente, para vencer suas batalhas espirituais, ele precisa ser uma pessoa rica na fé. Nem o pobre na fé vai vencer batalha espiritual. Existem batalhas que duram anos. Por quê? Porque muitas vezes o crente, por não aceitar certas desilusões, certos problemas, ele cai no engano de Satanás. Quando diz: você vai aceitar isso? Olha o que o teu Deus está fazendo contigo. Mas a palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem. Deus transforma o mal em bem. Aleluia! Por isso nós temos que ser rico na fé. Se você não for rico na fé, você não vence teu adversário. Entende? Quando ele oferece os reinos deste mundo para o Senhor Jesus, ele não estava falando, ele não estava blefando, não. Ele não estava falando mentira, não. Ele estava falando verdade. Foi dado a ele. E ele tem dado a muitos. Entende? Sabe? Ele tem para dar. Ele tem as estratégias de batalha, tem as armas das trevas. E como você acha que vai vencer este inimigo sem armas? Bom, para continuarmos o assunto, nós temos que ler um versículo que está lá em Tiago. Isso. Lá em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ele escolheu os pobres para serem ricos na fé. E essa riqueza que ele nos dá é com trabalho, é com esforço, é com luta, é com conquista, é com batalhas. Se eu tenho muita fé, é que eu conquistei esta fé. Fé é dom de Deus. Ninguém nasce com fé, entende? Esse sentimentozinho de que eu creio, quando vier a prova, é que você vai me mostrar que você crê. E é nas provas que muitos mostram que não tem fé coisa nenhuma. Eles só tinham um sentimentozinho que era enganoso. Entende? Então, para que você entenda melhor o assunto, preste atenção. Se nós temos que ser ricos na fé, o rico na fé não tem falta de nada. Então, preste atenção. Conta a história de um grupo de fazendeiros cristãos se reuniram e disseram assim: o leite que nós colher hoje, nós vamos doar para a obra missionária da igreja. Então, todo mundo concordou e cada um deu a sua quantidade de leite, muito leite. E o comprador comprou, levou. De repente o comprador voltou, reclamando que o leite estava misturado com água. Ele disse: o leite está batizado. E aí o homem que estava responsável em arrecadar o leite foi lá falar com a cooperativa de fazendeiros de leite, né? E reclamou com eles. E aí veio um e falou assim: eu pensei que um pouquinho de água não ia resultar em nada. Eu também. Conclusão: todos acrescentaram água. Por quê? Porque eles não eram ricos na fé. Porque eles eram mesquinhos. Entende? Ficaram com pena de doar todo o leite e acrescentaram água. E seguraram uma parte para eles. Entende?
O que faria um cristão rico na fé? Ele daria o leite puro, porque ele cria que Deus iria abençoá-lo. Assim é o procedimento daquele que é rico na fé. Bom, todo soldado rico na fé, ele obedece os mandamentos, sabe? E um dos mandamentos, uma das ordenanças mais fortes da Bíblia é o dízimo. Depois de amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, vem o dízimo. Porque o dízimo, olha, o dízimo mostra a tua gratidão. Gratidão gera gratidão. Se você é grato a Deus, Deus vai sempre te abençoar. Entende? É por isso que eu deixei essa placa aqui. Gratidão gera gratidão. Todo crente rico na fé, ele sempre é grato. Por quê? Porque ele entende como as coisas funcionam. Ele não é um ignorante. Sabe o que é o ignorante? O ignorante diz assim: Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele na terra precisa. Quem é que paga a conta da luz da igreja? Quem é que paga as despesas? E o salário do trabalhador, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Hein? Bom, então nós vamos lá para Malaquias 3, versículo 8, 9, 10 e 11. Eu tenho que falar sobre dízimo porque todo soldado vencedor nas batalhas, ele é dizimista. Nenhum crente que não for dizimista, ele vence batalha. Porque ser dizimista é reconhecer que você não teria nada se Deus não te desse. Então, primeiro, Deus é dono de tudo, não é? Tudo é dele. Ele é dono de tudo. Foi ele que fez, não é isso? Eu e você fomos criados por ele. Então, todo ser humano é dele, porque fomos criados por ele, não é? Outra coisa, nós devemos o fôlego de vida a ele. Quem dá o fôlego de vida? Ele. Então, a vida é dele. Foi ele que deu, não é isso? Então, sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido do Senhor. Ninguém tem nada que não tenha recebido de Deus. Como não ser grato a Ele? É aí que entra a riqueza da fé. Aleluia! Porque ainda que Ele diga que você deva dar 10%, você vai dizer assim: 10% é pouco. Quanto mais grato você for, mais Deus vai te dar. Mas é o teu reconhecimento de que você não teria nada se Deus não desse. Entende? Então, quando você vê cristãos brigando por causa do dízimo está lá no Velho Testamento. Então, pega o teu Velho Testamento, rasga, joga fora, fica só com o Novo. Não é? Por que no Novo Testamento não se fala muito em dízimo? Por quê? Porque era uma prática do judeu, não tinha necessidade de falar sobre dízimo, entendeu? Falava-se sobre a arrecadação, o dízimo era dado no templo, e todos os discípulos de Jesus davam o dízimo sim, porque eles eram judeus, entende? Aí você, porque está no Velho Testamento, você não aceita? Existe muita coisa no Velho Testamento que nós praticamos até hoje. O jejum está lá no Velho Testamento, nós praticamos, né? E você não vence batalha forte sem jejum. Quero ver, eu duvido que você vença. Esse casta de demônio que Jesus disse, só sai com jejum e oração, essa casta aí. Está lá no Velho Testamento o jejum. E está no Novo também. Jesus tinha que assim, os discípulos de João se reclamaram que os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus falou assim: não, enquanto eu estou com eles, eles não jejuam, mas quando eu largar eles vão ter que jejuar.
Estou falando do popular para você entender. Entende? Então vamos lá. Você acha que um crente vencedor, ele não é grato a Deus? Você acha que um crente derrotado, ele é dizimista? Todo crente derrotado, se você for correr a ficha dele no livro da tesouraria, ele não dá dízimo. Hein? Estavam chegando muitas fichas de novos pastores para serem ordenados. E de repente o líder daquela denominação chegou e falou assim: ponha lá o livro da tesouraria, vamos ver como está o dízimo desses homens. E ele correu o nome de todos naquela lista. Tira esse, só fica esse restante aqui, poucos. Esses são dizimistas, então esses podem ser ordenados a pastor. Entendeu? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Além do dízimo, as ofertas alçadas, que nós chamamos de ofertas especial. Oferta alçada é a oferta levantada a Deus, é uma oferta especial que você faz. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Tu está dizendo, não só dos sacerdotes, está dizendo todas as nações, toda a nação, todo o povo, entende? Não só os sacerdotes, porque tem muitos que dizem, não, isso aí era só os sacerdotes que tinham que dar, essa conversa, era toda a nação, roubava a Deus, e por isso eram amaldiçoados. Então, iremos falar um pouco sobre maldição e bênçãos e maldição. Você acha que um crente grato a Deus, dizimista, fiel, não é abençoado? Nada vai faltar para ele. Ele tem as suas batalhas espirituais, mas ele vence suas batalhas espirituais. Entendeu? Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento, para que haja sustento na minha casa. Entende? Se naquela igreja poucos derem o dízimo, e a igreja for pequena, o pastor vai ter que se virar. Como aconteceu muitas vezes comigo, eu tive que me virar. Se faltar alguma coisa aqui, eu vou ter que me virar. Como muitas das vezes acontece e eu tenho que me virar. Mas a minha fidelidade a Deus garante a minha prosperidade. Não falta nada. Aleluia! Porque você sendo fiel, Deus vai te abençoar. Aleluia! O devorador não vai entrar na tua casa, a doença não vai consumir o seu dinheiro. Não seja fiel não, para ver se você não gasta dinheiro com remédio. Ele não dá o dízimo na igreja, mas ele dá lá na drogaria. Entende? E outra coisa, tem remédio que é caríssimo, dependendo da doença, não é? Dependendo da doença. Existem doenças crônicas que é por toda a vida, e o indivíduo pede a cura e não recebe porque ele é infiel. Ele não reconhece, aleluia, essas coisas. Ele não tem conhecimento destas coisas que eu estou falando aqui. Né? Conhecimento de causa a respeito do dízimo das ofertas. E depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Depois que você entregar o dízimo, você pode fazer prova de Deus. Olha aqui, Senhor, eu sou fiel. Aí você diz assim, então Jó não era fiel. Não, Jó era fiel. A questão de Jó é que Deus queria abençoar ele mais, então ele teve que passar numa provação. Conhecimento espiritual. Quando você está passando, entra numa provação, entra no funil, sabe? Aí você diz, Deus está me provando para me abençoar. Glória a Deus, aleluia. Toca o barco, irmão. Mas não, aquele que não tem conhecimento começa a murmurar, perde a batalha. Nós falamos sobre murmuração no vídeo anterior.
Entende? Então, murmuração não existe mais na tua vida. Reclamação nunca mais. Aleluia. Dá glória a Deus. Que você vai vencer a tua luta, a tua prova. Não é verdade? Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advinha maior abastança. Quer dizer, Deus vai suprir tua necessidade e você ainda vai ajudar os outros. E por isso você não é mesquinho. A tua porta está aberta para acudir qualquer um necessitado. Lembra do samaritano? Entende? Vamos lá. Eu por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador? Quem é? Hein? Está devorando tudo na tua vida. Estou numa batalha espiritual, o dinheiro não dá. Devorador, Então, vai reparar os seus danos, os seus erros. Vai reparar as suas brechas. Vai acertar a sua vida com Deus. Não adianta. Se você for mesquinho, você não vence batalha espiritual. Entende? A gratidão, sabe? Sabe a gratidão? Aqui, ó. A gratidão não está na vida do mesquinho. Ele é grato. Ele nem agradece, sabe? Ele nem agradece. Para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que plantar vai dar, sabe? Tudo que aquela pessoa faz dá errado. Tudo que faz dá errado. Tudo que faz dá errado. Não é? Mas não adianta. Você entrega seu dízimo, mas vive uma vida errada. Uma vida de fofoqueiro, maldizente, linguarudo, guarda coisa no coração. Não adianta. Você tem que ser íntegro diante de Deus para vencer suas batalhas. Porque você pensa que Satanás respeita qualquer um? Hein? Satanás não respeita qualquer um. Aleluia. Ele não respeita. Sabe? Bom, aí nós vamos lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30, 31 e 32, que diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. É de quem? Pertence ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Então, quer dizer, daquilo que pertence a Deus, se por algum motivo você pegou aquilo que pertence a Deus, quando você devolver, você vai ter que devolver 5 vezes mais. Entende? No tocante a todas as dízimas, de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Deus estava ensinando o seu povo a ser grato, a reconhecer que tudo que eles tinham, Deus tinha dado. Entende? Deus tinha dado. Sabe? Nós precisamos conhecer essas coisas. Então, Deus nos chamou para ser rico na fé. Se você não tem fé suficiente para crer que Deus vai abençoar a sua vida através do dízimo, é porque você é pobre na fé. E você acha que um pobre na fé vence suas batalhas espirituais? Por isso que existe crente que só vive reclamar. Ele só vive reclamando, reclama de tudo. Nunca está satisfeito de nada. Está sempre faltando alguma coisa. Ele está sempre reclamando. Porque ele não tem fé. Ele é pobre na fé. Então, para nós vencermos as nossas batalhas espirituais, nós temos que ser ricos na fé. Comece a endireitar a sua vida dando aquilo que é de Deus. Entende?
Nós damos o que é de Deus e damos o que é ao próximo. Ao próximo nós temos que amar ele como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Como você diz que ama a Deus acima de todas as coisas e não contribui na obra de Deus, e não ajuda a obra de Deus? Entende? A obra é de Deus. Mas quando você vê uma pessoa contrária a dízimo, a oferta, eles alegam assim, eles dizem assim, está dando dinheiro para o pastor. Não. Você pensa que é errado? O salário do pastor não é errado, não, é bíblico. Digno obreiro do seu salário. Entende? Está no Velho Testamento e está no Novo Testamento. No Velho Testamento diz que nenhuma herança os filhos de Levi teria. Arão e seus filhos não tinham herança nenhuma. A herança daqueles que serviam no templo era o Senhor será a sua herança. Entende? Então, eles eram sustentados com as ofertas e os dízimos, que era dado uma parte era para eles, para o sustento deles e para o sustento da obra de Deus. Isso é uma ordenança, entende? E você fica preocupado com isso, com o que está fazendo, com o que estão fazendo com os dízimos, as ofertas. Não fica preocupado com isso não, porque Deus toma conta do que é dele. E quando Deus vai puxar a fatura de cada um, quando chegar a hora da cobrança, ele vai começar a cobrar lá de cima, sabe? Ele começa a cobrar da cabeça, do líder. Está fazendo um mau uso daquilo que Deus está dando para ele, ele vai prestar conta. Então você não precisa se preocupar, você só tem que fazer a sua parte. A nossa parte é dar, a de Deus é tomar conta. Então, seja rico na fé, demonstre a sua fé, não vai te faltar nada. Eu dei o dízimo do mês e ainda pedi uma oferta especial, eu dei. Foi voluntário. Ninguém bota uma faca no teu pescoço e diz, contribui. Alguém fala? Não. É voluntário. E a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Se você não estiver dando com alegria, se você estiver dando forçado, a sua oferta não vai ser recebida no céu. Entende? Ou você pensa que tudo que se dá na obra de Deus não é computado, né? Não, está diante de Deus. Disto você não precisa se preocupar. Veja o próximo vídeo e aprenda a vencer suas batalhas espirituais.